Jesus ressuscita Lázaro de Betânia, irmão de Marta e irmão de Maria. Lembram como nós terminamos a leitura e o estudo da semana passada? Nós tratamos especificamente do milagre da ressurreição. Semana passada nós trabalhamos justamente no capítulo 11, no versículo 30 e... Nós começamos no 31, não é? Acho que a semana passada, eu não me lembro bem onde que nós começamos, mas nós terminamos até o verso 46. Nós vimos que o resultado aí da ressurreição de Lázaro, explicamos aos irmãos, né, o capítulo 11, no verso 42, que diz: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creem que tu me enviaste. Ele está narrando a oração que Jesus fez antes da cura de Lázaro, e o texto diz que Jesus ele fala em voz alta, para que o povo, né? Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Nós estudamos aqui que Jesus ele ora, e ele já tinha falado que essa obra que iria acontecer, esse milagre que iria acontecer, era justamente para que muitos pudessem crer. Os discípulos iriam ser fortalecidos na sua fé, e havia outros eleitos que estariam ali, outras pessoas que estariam ali, que ainda não criam em Jesus como deveriam crer, mas que ao ver esse milagre, e ao ver a obra que ele iria realizar, através da ressurreição de Lázaro, o poder de Deus, a glória de Deus sendo revelada ali, essas pessoas iriam crer. Se vocês voltarem aí, por favor, no versículo 15, do capítulo 11, ele acaba de dizer que Lázaro morreu aos seus discípulos, ele está a caminho de Betânia. Os irmãos lembram que quando Marta e Maria enviaram um mensageiro para enviar Jesus, encontrar Jesus e dizer que aquele a quem Jesus amava, ele estava muito doente. Jesus ele ainda ficou no lugar onde ele estava 2 dias, e só depois ele resolve ir para a aldeia de Betânia, a aldeia de Maria, de Marta e de Lázaro. E nessa sua caminhada ele diz aos discípulos que Lázaro está morto. Ou seja, antes ele vai dizer que essa doença não é para a morte. No verso 4, ele diz: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E aí depois ele fica 2 dias e vai para o lugar, e no meio do caminho, os discípulos ficam até sem entender, porque ele corria risco de morte, indo para aquela região. No capítulo 10 nós vimos que os judeus já tinham pegado pedras para apedrejar Jesus, porque ele se dizia um com o Pai, no versículo 30 do capítulo 10. Então eles acusam Jesus de blasfêmia. Mas, irmãos, aqui no caminho, ele relata que Lázaro morre, e no versículo 15 ele diz, veja aí do capítulo 11, versículo 15: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, o que Jesus mostra aqui é que o milagre da ressurreição vai gerar muito mais fé do que se ele estivesse lá com Lázaro e curasse ele de uma enfermidade. Então, a obra que ele vai fazer é muito maior e vai servir ainda mais para a glória de Deus e para a edificação da igreja do Senhor e para a salvação do povo de Deus, que ele diz: eu me alegro de não ter estado lá, ou de que não estivesse lá, para que possais crer, mas vamos ter com ele. E aí eu já expliquei para vocês todo esse texto, nós já estudamos, e aí nós chegamos, irmãos, no milagre em si, e ele ora em voz alta, para que as pessoas entendam que ele é o Messias, que ele é aquele que Deus tinha enviado, e uma das características do Messias era
milagres, era realizar muitos sinais. E no versículo 43, ele dá a ordem, ele diz: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora, né? No versículo 43, Lázaro vem para fora. Eu expliquei aos irmãos que, literalmente, é como se ele tivesse dito: Lázaro, para cá, fora. O Lázaro saia. A ideia é essa: Lázaro saia. Ele dá uma ordem àquele que está morto para que ele possa viver. Estava num sepulcro, né, tipo uma caverna, tinha uma pedra que tampava essa caverna, justamente por causa de animais, por causa do mau cheiro, tá, e uma série de fatores. Alguns acreditam que havia outros mortos ali, por isso que ele chama pelo nome Lázaro, mas o texto não diz, então a gente não pode afirmar isso com certeza. Aquilo que o texto não diz, a gente não pode, né? Não sei se tinha outros mortos lá. O texto não diz, poderia ter, mas poderia também ser um sepulcro individual para ele. Não sabemos. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é nós percebermos que, a partir do momento que Cristo dá essa ordem, no verso 44, diz: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, né, com faixas, e o rosto envolto no lenço, o sudário, né? A palavra lenço aqui é sudário mesmo. Era comum, os judeus, eles embalsamavam os seus mortos, mas não como os egípcios. Era um embalsamamento muito mais simples. Mas eles ungiam o corpo, limpavam o corpo, enfaixavam o corpo. Era natural, isso fazia parte da higiene dos judeus. E o maravilhoso é que Jesus logo ordena, né? Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Eu estava lendo alguns comentários que essas ataduras, né, essas tiras de linho que eram enroladas nos membros, no corpo de Lázaro, Jesus ordena para que as pessoas tirem logo e para que Lázaro possa ir para casa, porque poderia ser muito incomodado, foi o cabo aqui que eu mexi, muito incomodado com perguntas daquela multidão ou daquele grupo de judeus. Você já pensou, alguém sendo ressuscitado, a sua curiosidade de você querer saber: e aí, você morreu, e o que é que aconteceu? Onde é que você estava? O que é que você viu? Vocês estão entendendo, né? Talvez aqueles curiosos iriam cercar Lázaro e não era momento para isso. Jesus, ele faz a sua obra porque o propósito dele é que Deus seja glorificado e que ele também, como Filho de Deus, seja visto como Messias, como Salvador, porque estava se aproximando, irmãos. Eram poucos dias para que chegasse o momento da Páscoa e Jesus fosse ali sacrificado, morto em nosso lugar. Inclusive, a partir do capítulo 12, nós já vamos ver a unção que Maria, irmã de Betânia, irmã de Lázaro, vai derramar sobre ele. E ele vai dizer que ela está lhe preparando para a sua morte, para o seu sepultamento. E no capítulo 12 também, vocês já vão ver comigo a entrada dele em Jerusalém, a entrada triunfal, onde vai acontecer aqueles últimos dias da sua vida. Ele chega no primeiro dia da semana, que é um domingo, e morre na sexta-feira. Tá? Então nós vamos estudar isso aqui na próxima semana e em diante, né? Então, o texto no verso 45 e no verso 46, veja aí o propósito que ele tinha dito, tá? Que Deus vai ser glorificado, que muitos vão crer nele. Veja que essa realidade vai acontecer. Vocês lembrem que Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, essa Betânia aqui. E era fácil as pessoas, aquela família era conhecida, Lázaro era conhecido. Então, quando Lázaro morre, muitos judeus vão para consolar suas irmãs. O texto diz que estavam ali para consolar elas, por causa do sofrimento, a perda de alguém querido, de um ente querido. E havia muita gente naquele lugar. Então, tudo fazia parte do decreto
eterno de Deus, né, do seu plano soberano, da sua sabedoria em planejar as coisas antecipadamente e ter deixado tudo pronto antes mesmo da criação, para que ocorresse conforme ele tinha determinado. E no verso 45 diz: muitos, pois, nós vamos ter dois grupos aqui, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, olha aí, vendo o que fizera Jesus, creram nele. É claro que às vezes essa palavra creram nele nem sempre é a verdadeira fé ou a fé genuína. Às vezes as pessoas podem crer em Jesus como Messias político e não como Messias salvador de pecados. Mas o texto também não diz aqui, diz que creram nele. Mas olha o outro grupo, verso 46 de João 11. Outros, porém, está claro aí, olha, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, de um lado havia aqueles que creram em Jesus e que encheram seu coração, ficaram com o coração cheio de fé em Cristo como Messias, pela obra que Jesus fez. Já o outro grupo não. É interessante isso, né, irmãos? Que mesmo diante de um milagre desse tão maravilhoso, ainda existe incrédulos, e esse milagre, em vez de levá-los à fé, fez com que aumentasse uma animosidade, né, ira contra o próprio Salvador, contra o próprio Cristo. Essas pessoas, elas vão avisar os fariseus, porque se vocês observarem, voltem aí, por favor, meus irmãos, para o capítulo 10, por favor, capítulo 10. Vamos ver aqui o versículo 39. Vamos ler a partir do 37. Ele está discutindo aqui na festa da dedicação. Se não faço as obras, no 37, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Veja o verso 40. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Então Jesus estava aqui na região, em Jerusalém, na Judéia, fazendo milagres, as pessoas estavam crendo nele, mas a inimizade que existia, a ira dos seus inimigos, dos fariseus, daqueles que não criam, tinha se tornado ainda maior. Tinham tentado já apedrejar ele nesse próprio capítulo aqui, e agora decidem prendê-lo, claro, com o propósito de matá-lo, porque isso já é determinado, desde o capítulo 5 já se diz isso, que eles queriam matá-lo, porque ele estava curando no sábado, e ele se dizia um com Deus. Isso já está claro desde o capítulo 5, só que vai se intensificando. João vai mostrando que esse plano de querer matar Jesus, ele vai se tornando cada vez mais firme, ele vai se tornando cada vez maior, muito mais solidificado. E quando a gente chega no capítulo 10, isso já está tão certo que o próprio Jesus se retira. O próprio Jesus, ele foge daquela região. E ele vai mais ou menos para 80 quilômetros de distância, para uma cidade além do Jordão, onde João batizava, lá no começo, onde João, capítulo 1, relata. Essa cidade, provavelmente, também chamada de Betânia, era nessa cidade que ele estava. Não a Betânia de Lázaro, mas a outra Betânia, além do Jordão. Os irmãos, eu já expliquei isso para vocês lembram, né? Então, ele tinha já fugido desse lugar. Por isso que, quando ele quer voltar, os discípulos dizem: mas rapaz, você vai voltar para lá? Eles queriam te matar, queriam te apedrejar, e o Senhor vai voltar para lá? Tomé também diz: vamos com ele para morrermos com ele. Então, esperavam essa vontade maligna
dos judeus contra Cristo, contra os líderes judaicos, né, contra Cristo, né, os fariseus, os saduceus, ali os sinérios, os principais entre os judeus, as pessoas poderosas que viviam ali em Jerusalém. E como Betânia era muito perto, a Betânia aqui de Lázaro, onde Lázaro estava morto, onde Jesus ressuscitou, era muito próximo, então era muito fácil Jesus ser entregue, Jesus ser pego pelos judeus, pelos líderes dos judeus. E aí, esses homens, eu queria parar aqui, irmãos, e eu queria que você abrisse a palavra de Deus, dê um pulinho, deixe marcado aí o capítulo 11 de João, e por favor, vá para 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nós vamos ler o primeiro texto que está no capítulo 2, isso mesmo, capítulo 2, no versículo 14 e 15. Capítulo 2, verso 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. É incrível como aquelas pessoas, elas estavam vendo uma obra tão grande e mesmo assim tinham um coração endurecido. Não criam em Jesus Cristo. Há outro texto que também é muito interessante, que eu gostaria que os irmãos abrissem, que ele fala sobre que a pregação de Cristo, eu vou só abrir aqui no texto original, para ficar mais fácil para mim. Eu tenho uma Bíblia aqui que eu gosto muito de usar. Primeira Coríntios, nós vamos abrir aqui. Bom perfume de Cristo. 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 2, desculpa. 2 Coríntios, capítulo 2. Segunda Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14. Veja o que Paulo vai dizer aqui. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, Paulo ele vai usar, segundo alguns estudiosos e alguns comentaristas, a figura de um conquistador, de um vencedor de uma batalha, né? Em Roma era comum, quando um general romano ele conquistava uma batalha, a cidade de Roma se preparava para recebê-lo. Então, ele vinha com os seus soldados, e atrás dele, ele vinha as pessoas, os seus inimigos que foram derrotados e escravizados, vinham ali, sendo arrastados ou conduzidos por esse general. E
a cidade se preparava com muitas flores aromáticas. E esse general, ele entrava na cidade como vitorioso, e como vitorioso, com seu exército vencedor, sendo recebido por aquele povo com aquele cheiro, que era um cheiro de vitória, que era um cheiro de vida. Mas era cheiro de vida apenas para quem? Para os que tinham vencido com o seu general. Para os que tinham perdido, era cheiro de quê? Era cheiro de morte. Então, eu não vou entrar em detalhes nesse texto agora, mas o que acontece é que o milagre de Cristo, da ressurreição de Lázaro, foi bênção e vida para alguns. Mas para outros, assim como a sua pregação, eles rejeitavam, eles eram endurecidos. Um coração duro, um coração que não aceitava de forma nenhuma nem a pregação de Cristo, nem as suas obras. Vocês sabem que no ministério de Cristo, e João vai mostrar, vão acusar ele até de príncipe dos demônios. Vão chamar ele de Beelzebu, vão dizer que as obras que ele realizava eram pelo poder de Satanás. E aí é quando ele vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, para alguns, e isso permanece hoje, irmãos. Quando nós pregamos a mensagem do Evangelho, essa mensagem vai ser vida para alguns, e essa mensagem vai ser juízo para outros. Enquanto para aqueles que creem, essa mensagem é vida, essa mensagem traz libertação, traz vida, para outros essa mensagem é de juízo, porque essa mensagem serve para julgar essas próprias pessoas e será usada contra elas naquele grande dia. Os irmãos estão entendendo, né? Então, voltemos para João, capítulo 11, porque o nosso texto é bem curtinho hoje, e aí a gente vai terminar aqui. No versículo 47. Aí diz aqui, então, veja, foram contar, né, o que Jesus realizou, e eles já estavam doidos para pegar Jesus, o Sinédrio, né, estava louco ali para pegar o Senhor. Então os principais sacerdotes, vejam, e os fariseus convocaram o Sinédrio. O que é o Sinédrio? Olha, não é tão fácil, viu, irmãos, a gente entender essas coisas mesmo hoje. Há muitos comentários que claro, Flávio José, por exemplo, que é um historiador judeu, ele fala sobre o Sinédrio, mas mesmo assim, não há uma compreensão perfeita sobre isso. Ninguém sabe se havia apenas um Sinédrio, se havia 2 Sinédrios, por exemplo. Há pessoas que acham comentaristas que acham que havia um Sinédrio maior, formado por 71 pessoas. E a função do Sinédrio, o que era o Sinédrio? O Sinédrio era formado por juízes. Era uma corte de juízes. Quem eram esses juízes? As pessoas mais importantes do povo e os maiores conhecedores da lei. Porque o povo de Deus, ele não era julgado pelo cumprimento, pela obediência ou desobediência da lei. Então, eram os fariseus eram um grupo de homens que eram considerados como os teólogos da época, os maiores conhecedores da lei. E era formado também, provavelmente a maioria dos membros do Sinédrio não eram fariseus, eram saduceus, que era uma seita judaica, tá? De pessoas ricas e influentes, que tinham um grande conhecimento também, mas na verdade, eu estava estudando hoje sobre a história dos saduceus e é difícil saber quando começou essa seita. Ninguém sabe dizer. O que se diz é apenas algumas características dessa seita. Alguns acham que eles tiveram uma influência da filosofia grega com a religião, o judaísmo, né? Com o judaísmo. Tanto que eles eram incrédulos em algumas questões. Por exemplo, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Então, veja, eles tinham uma influência da filosofia grega, enquanto que os fariseus acreditavam na ressurreição. Os saduceus, eles eram muito mais presos ao poder, enquanto que os fariseus, eles eram
muito mais preocupados com a obediência da lei e com a tradição dos anciãos. Eles estavam muito mais apegados à palavra, vamos dizer assim. Mas eles eram mais legalistas do que tinham um coração realmente que adorava e que servia a Deus, né, por amor verdadeiro. Os irmãos estão entendendo, né, o que eu estou falando? Mas os saduceus não. Os saduceus, de onde vinham os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram aqueles que oficiavam diante do templo em favor do povo perante Deus. Era quem fazia os sacrifícios, eram quem realizava um ensinamento também, tinham a função de ensinar, mas esse grupo de sacerdotes aqui, que eram saduceus, era um grupo corrompido. Era um grupo também que tinham o apoio de Roma. Roma usava o poder de Roma, os governadores dessa época, que governavam Israel, o povo de Israel, usava esse sinédrio, que era a corte dos judeus, julgava as questões civis, as questões religiosas, julgava o povo judeu. O próprio poder de Roma usava eles, permitia que eles tivessem a liberdade religiosa, e eles faziam tudo o que Roma queria para se manterem no poder e para perpetuarem suas riquezas e o seu governo sobre as pessoas. Então veja, diz aqui o texto no capítulo 11, vamos adiante, né, que esses detalhes são um pouquinho chatos, mas é necessário os irmãos saber, que então os principais sacerdotes, os fariseus, veja, e os fariseus, então os sacerdotes que eram os saduceus, embora não tenha dizendo aqui que são saduceus, mas quando você vai para os outros evangelhos, vocês vão ver que eram os saduceus que faziam parte do sacerdócio, como Caifás, por exemplo, como Anás, vai falar deles aqui, de Caifás especificamente. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, oficialmente, e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Na verdade, a pergunta aqui é: gente, o que é que a gente está esperando? Não é? Esse homem aí, esse pregadorzinho aí, continua fazendo os milagres dele e agora, pronto, piorou ainda mais, porque ele ressuscitou um homem bem pertinho aqui de Jerusalém, estava perto da Páscoa, e vocês vão ver que a Páscoa dessa vez vai lotar de gente, porque as pessoas queriam ver Jesus por causa desse grande milagre. Dê um pulinho aí para o capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12 de João, verso 9. Diz aí: soube numerosa multidão dos judeus, olha, numerosa multidão dos judeus, que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Verso 10, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em quem? Em Jesus. Então, quando a gente vai para o capítulo 11, e eles estão reunidos, eles começam a discutir: olha, o que é que a gente está esperando? Está piorando cada vez mais, esse homem está realizando ainda mais sinais, e eles estavam preocupados em perder justamente o poder deles sobre o povo. Continue comigo a leitura, verso 48 do capítulo 11. Se o deixarmos assim, olha só, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, olha, não só o nosso lugar, mas também a nossa própria nação. Observe o que eles estão dizendo, irmãos. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas também a nossa própria nação. Nação aqui é a existência do povo como nação. Eles estavam pensando, porque o que era que eles estavam pensando aqui? Bem, muitos vão crer nele, mas eles estavam pensando no Jesus político. E como muitos judeus vão crer nele, então haverá uma rebelião contra o poderio de Roma. E aí o que vai acontecer? Roma vai invadir Jerusalém, vai nos destruir e vai nos espalhar. E a gente vai perder, vamos nos perder como uma nação. Eles estavam pensando assim, interessante, né? Que eles vão matar Jesus, e é justamente isso que vai acontecer com eles no ano 70 depois de Cristo,
com a invasão de Tito, vai destruir o templo, vai destruir Jerusalém, e o povo de Israel vai ser destruído como uma nação. Vocês sabem que eles voltaram a ser nação oficialmente em 1948. Vocês sabem disso ou não? Israel voltou a ser uma nação oficialmente em 1948. Vejam que eles vão ser destruídos como nação no ano 70. Eles, o Sinédrio já estava aqui discutindo. Ele diz, olha, esse homem continua fazendo sinais. Que sinais? A ressurreição de Lázaro, a cura do cego de nascença, a cura do homem lá do tanque de Betesda. Era uma coisa atrás da outra. E eles estavam muito incomodados. Se deixassem Jesus continuar, todos iriam crer nele, mesmo que fosse uma crença como um Messias político. E aí, irmãos, aí vem o versículo 49, e vai nos dizer tudo aqui. Caifás vai falar pela sua própria boca como um homem maligno, mas Deus é aquele que usa a vontade maligna do homem para realizar o seu propósito santo e soberano que ele já tinha predeterminado. Vocês lembram de Balaão? Que Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel, e toda vez que ele ia amaldiçoar, ele só conseguiu o quê? Abençoar. Aí depois a gente vai ver que ele vai dar um conselho maligno ao rei, orientando ele que as mulheres moabitas, as mulheres moabitas tivessem relações com os homens judeus, povo de Deus, de Israel, ali no culto, como prostitutas cultuais, no culto que era oferecido aos deuses dele. E aí por isso que a ira de Deus vai cair sobre o povo. É por isso que Balaão é considerado um falso profeta. É por isso que Balaão é considerado um homem que é um exemplo de um conselheiro maligno. O conselho de Balaão foi maligno. Porque quando você lê a história, você só vê Balaão abençoando, né? Aí você diz, o que é que está errado aqui? Nada, naquele texto ali não. Aí quando você vai mais na frente, você continua a leitura de Números, né? Aí quando você chega lá no finalzinho, aí você vê que é relatado. Moisés vai relatar o que ele fez. E aí fica claro que depois ele aconselhou o rei para fazer com que o povo de Israel caísse. Então Caifás aqui, não se sabe bem o que significa Caifás. Flávio José vai dizer que o nome dele, de Caifás, era José, mas era chamado de Caifás. Quem era Caifás? Caifás, ele era o sumo sacerdote da época, o homem mais poderoso do Sinédrio, era o presidente do Sinédrio. E a história diz que ele subiu ao poder como sumo sacerdote eu anotei aqui, em 18 depois de Cristo, e foi deposto em 36 depois de Cristo. Ele assume depois do seu sogro. Seu sogro, que é Anás, ele é genro de Anás. Ele é casado com a filha de um sumo sacerdote. E vocês sabem que isso é passado, né? Está parecendo alguns pastores de hoje, né? Que ficam passando as igrejas para os seus filhos, né? Às vezes o camarada não tem nenhum chamado pastoral, mas como é fonte de lucro para alguns, né? Para muitos falsos pastores, eles usam a igreja como fonte de lucro. Aí ele vê que não pode se perder esse privilégio na família. E aí pega o filho que não tem chamado pastoral e coloca o filho para ser pastor. E aí o filho passa para o filho, ou então passa para o genro, ou então passa... Não estou dizendo que não pode haver um chamado, né? Pode acontecer que realmente um filho de um pastor seja um missionário, seja pastor também. Isso é uma bênção, né? Ou os filhos sirvam ao Senhor como pastores, como missionários, como professores, as filhas como professoras, como missionárias, uma bênção, sem problema nenhum. Mas o que eu estou dizendo é uma prática que existe aqui no Brasil, em muitas igrejas. O pastor, ele quer deixar a igreja para o filho, e muitas vezes essa não é a vontade de Deus. Quando é uma igreja falsa, aí Deus não tá ali mesmo, né? A gente sabe que é uma empresa, e aí sai passando de pai para filho. Fica permanecendo na família. Então não é diferente aqui, viu, gente? Anás, ele era o sumo sacerdote do ano 6º até o ano 15 depois de Cristo. E aí ele é deposto
ele é deposto, porque enquanto Herodes o Grande tinha o poder, o Sinédrio não tinha tanto poder assim não. Mas depois que o reino é dividido de Herodes para os seus 4 filhos, e como não há unidade ali entre eles, aí o Sinédrio cresce. E aí nós temos, assumido o poder como sumo sacerdote do Sinédrio, que era a corte que julgava o povo, por Caifás. Talvez o nome Caifás signifique aquele que é leitor de sorte, ou profeta, mas não se sabe bem. E aqui Caifás ele diz o seguinte, leia comigo o verso 49. Caifás, porém, um dentre eles, olha, ele não é sacerdote, ele é sumo sacerdote. Ele é o cabeça. Naquele ano, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais, que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Veja a perspicácia e a malignidade, a sagacidade desse homem que não era reto e nem era justo. Há vários textos aqui que nós poderíamos abrir para a gente ver as atitudes dele. É ele que vai, irmãos, rasgar, ele vai acusar Jesus de blasfêmia e falsamente vai rasgar as suas vestes, dizendo que estava indignado porque Jesus blasfemou. Veja como esse homem era maligno e falso, porque ele já estava determinado a matar Jesus. Eles já estavam planejando matar Jesus, e eles julgam Jesus na calada da noite, sem Jesus ter direito de defesa, e fazem com que Jesus seja condenado pelas suas próprias palavras, acusa Jesus de blasfêmia, se indigna como se fosse um homem santo. Só que ele já está aqui, olha, determinado e dizendo claramente, vocês não sabem que esse homem, que é necessário ou que convenha, que morra um só homem. Então, a gente tem que matar ele, é melhor matar ele, veja o pensamento dele, do que a gente ser destruído pelos romanos. Agora veja o que diz o verso 51. Verso 51. Ora, ele, Caifás, não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Veja que coisa maravilhosa, irmãos, é isso aqui. Veja, o desejo de Caifás e suas palavras para matar Jesus são deles. São dele, aliás. Para ele, Jesus deve morrer. Interessante que a pressuposição dele é a seguinte, é de que quem seguir a Jesus é a nação perecer. Vocês estão entendendo, né? Seguir a Jesus, se o povo crê em Jesus, a nação morre. Se matarmos Jesus, a nação vive. Não foi isso que ele disse? É necessário que um homem morra para que a nação seja salva. Aí no versículo 51, o texto vai dizer, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, ou seja, não somente pelo povo de Israel, isso é o que Deus vai fazer mesmo, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O que acontece aqui, irmãos, é que Jesus realmente vai morrer pela nação. Então, quando Caifás diz, é necessário que um homem só morra para salvar a nação, embora na mente dele ele seja maligno e queira matar Jesus, e não esteja entendendo nada espiritualmente, que Jesus é o salvador do povo mais dos seus pecados, Deus está usando aquelas palavras que saíram da boca de Caifás como uma profecia de que Jesus verdadeiramente é aquele que vai morrer pelo seu povo. Vocês estão entendendo, né?
Jesus verdadeiramente vai morrer. É plano de Deus. Mesmo que Caifás fale com um desejo maligno, as palavras que saem da sua boca revelam uma vontade soberana de que Jesus verdadeiramente vai morrer pela nação, mas não pela nação como no sentido político, como Caifás estava pensando, mas ele vai morrer pelos judeus que verdadeiramente criam nele, e o texto é mais claro ainda, irmãos, quando vai englobar também os gentios. Observe aí o versículo 52, ele diz: e não somente pelo povo de Israel, pelos que creem do povo judeu, do povo de Israel. Aqui o pensamento é o Israel espiritual. Ele diz aqui, não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo a igreja, os filhos de Deus que andam dispersos. Não só ele vai morrer, verdadeiramente ele vai morrer pela nação, mas não é a nação no sentido político, a nação de Israel. Ele vai morrer pela nação santa. Lembram que Pedro diz, 1 Pedro 2,9, que nós somos o quê? Nação santa, povo escolhido de Deus para anunciarmos, não é isso? As suas grandezas, né? Veja aí, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2, 9. Está difícil para os irmãos entenderem, não? Está tranquilo? Um comentário, os irmãos fiquem à vontade, tá? Para perguntar, para... 1 Pedro, capítulo 2, veja versículo 9. Pedro está falando aqui para os crentes, todos os que creem em Jesus. E ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está citando aqui, irmãos, as palavras que Deus disse para com Israel, quando Israel foi escolhido como nação, em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. E agora ele aplica essas mesmas palavras a gentios também, a judeus e gentios, ao corpo de Cristo, à igreja, porque o muro de separação foi derrubado. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não é por você fazer parte do povo judeu que você é salvo, porque o verdadeiro Israel, como Paulo mesmo diz lá em Romanos capítulo 9, não é aquele que descende da carne, não é aquele que descende do sangue. O verdadeiro Israel é aquele que descende da promessa, é aquele que crê na promessa, como Abraão creu. Então é o filho de Abraão pela fé, e não o filho de Abraão pelo sangue, pela linhagem. Vocês estão entendendo, né? Então por isso que João, capítulo 11, ele diz, é verdade, Caifás quer matá-lo para salvar a nação, no sentido político. Mas Deus, no seu plano eterno, vai levar Jesus verdadeiramente a morrer pela nação. Mas não pela nação como Caifás entende, mas pelo seu povo, que faz parte tanto a crentes, tanto entre os judeus, como também a crentes dispersos entre os gentios. E aí eu chamo você para voltar uma folhinha aí em João 11, volta para o capítulo 10 de João, nós vamos ler 2 versículos só, versículo 1, eu já estou encerrando, era isso que eu queria explicar mais. João 10, verso 1, diz assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aí eu queria que vocês, por favor, vissem agora o verso 16. Verso 16. Ainda tenho essas primeiras ovelhas aqui, o pastor das ovelhas se refere mais aos crentes do meio do povo de Israel, tá?
E aí, quando você vai para o verso 16, aqui do capítulo 10 de João, Jesus vai dizer: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ou seja, eu tenho outras ovelhas que não fazem parte do povo de Israel. Não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então a nação santa é a igreja do Senhor, formada por judeus e gentios que creem no Senhor. Então, quando Caifás usa a sua malignidade para matar Jesus, Deus, na sua soberania, permite que ele use aquelas palavras, mas para revelar que por trás daquelas palavras malignas, o Senhor era quem tinha determinado de que Jesus verdadeiramente ia morrer pelo seu povo. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, para que elas, ele entrega a sua vida pelas ovelhas, para que as suas ovelhas tenham vida. No capítulo 10, no versículo 26, ele diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Maravilhoso, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor. No verso 11 ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No 10 ele diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, eu vim, porém, para vos dar vida e vida com abundância. Então voltemos aí para o capítulo 11. Ficou claro isso aqui? Caifás, ele fala que ele vai morrer pela nação, mas o propósito dele era mau, era apenas de matar Jesus, para salvar o poder, a riqueza, tá, que eles tinham. Mas a sua boca, que saem palavras malignas, não entende ele que ele está falando como um profeta, que Deus está ali mostrando que verdadeiramente Jesus vai morrer, mas não somente pelos que creem do povo de Israel, mas por todos aqueles que creem. Ele vai morrer para que eles possam ter vida. Verso 53 do capítulo 11: desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus, veja, a coisa tinha ficado tão séria, Jesus já não andava mais publicamente entre os judeus. Ele não pregava mais publicamente. Pronto, a partir daqui, o ministério de Jesus público acabou. Acaba aqui, viu, gente? O ministério de Jesus público. Quando ele vai aparecer agora, já entrando no jumentinho, e aí vocês já sabem a história, né? Ele vai se despedir dos discípulos, vai ter a ceia, vai ter os discursos lá da ceia, e aí vem a traição de Judas, ele é entregue. E isso dura somente o quê? 6 dias. Vocês lembram, né? Ele entra no domingo e já morre na sexta. Então, quando diz aqui no verso 54, de sorte, capítulo 11, verso 54, de sorte que Jesus já não andava publicamente. Em algumas versões podem vir diferente, abertamente, entre os judeus. Mas retirou-se para uma região vizinha, no deserto da Judéia, para uma cidade chamada de Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Alguns acham que Jesus ele se retirou também, e nesse período ele estava se purificando, embora Jesus não tinha pecado nenhum, né, mas havia cerimonialmente os judeus eles se purificavam para participar das festas judaicas. Havia todo umas regras, que nós não vamos entrar nos detalhes, o tempo não permite mais. Mas veja o que diz o versículo 55. Estava próxima a Páscoa. Essa é a terceira vez que João vai citar que Jesus participa de uma Páscoa. Por isso, meus irmãos, que nós acreditamos que o ministério de Jesus durou quantos anos? 3 anos, ou 3 anos e alguns meses, provavelmente. Porque o Evangelho de João vai mostrar Jesus indo a 3 Páscoas, e na terceira Páscoa ele morre. E a Páscoa era uma festa que acontecia uma vez no ano, provavelmente entre março e abril. Então, se Jesus foi em 3 Páscoas,
iniciou seu ministério, e desde que iniciou, ele foi em 3 Páscoas, então seu ministério deve ter durado 3 anos e alguma coisa. Mas quando você vai para Mateus, Marcos e Lucas, eles só vão falar que Jesus participou do quê? De uma Páscoa. Aí não dá para você ter uma compreensão mais clara dos anos do seu ministério. Nós estávamos conversando isso ontem, estudando sobre a história da igreja, com alguns irmãos aqui na quarta-feira. Um grupo de estudos que tem, dos irmãos que pregam e outros que estão estudando. Então, o que acontece? Aqui, João vai relatar a 3ª Páscoa. Só para ajudar vocês, a 1ª Páscoa, vamos abrir? Está em João capítulo 2. 1ª Páscoa que Jesus participa. Só para você anotar aí do lado da sua Bíblia, se você quiser. João capítulo 2, verso 13. Essa é a 1ª Páscoa que Jesus vai. Inclusive, ele purifica o templo. João capítulo 2, depois de curar, aliás, depois de transformar, fazer o primeiro milagre, transformar água em vinho, em Caná da Galileia, ele vai para a Páscoa. Olha, verso 13 de João 2. Estando próximo que a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Só isso. Essa é a 1ª Páscoa. Agora vá para o capítulo 6, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Vamos ler a partir do 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. E aí Jesus ele vai também, aqui já é uma 2ª Páscoa, tá? E aí vem a 3ª Páscoa, que é essa que nós estamos citando agora. Verso 55. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Então aqueles judeus não era obrigatório, tá? Mas, eu estava até lendo sobre isso, não era obrigatório, mas alguns judeus queriam se consagrar mais para participar da Páscoa. Se guardarem mais, eles zelavam mais por essa questão da purificação. Tocar num cadáver, por exemplo, você se tornava impuro, e aí havia todo um processo cerimonial para você se tornar puro novamente, poder adorar o Senhor no templo. Então, para eles evitarem isso, eles já iam antecipadamente e se cuidavam e tentavam se guardar para não se tornarem impuros. Tocar numa pessoa que tivesse alguma doença de pele, ou uma mulher que estivesse com fluxo de sangue. Então, veja como é complexo as leis cerimoniais dos judeus. Só que isso cai por terra, né? Depois, quando Cristo morre, isso cai por terra. Tudo isso conduz, né, a Cristo. E aí, irmãos, Jesus ele vai para uma aldeia no deserto chamada Efraim. Ninguém sabe direito onde é esse lugar. Alguns acham que é um lugar chamado Ofra, tá? Que fica a alguns quilômetros, a mais ou menos 20 e poucos quilômetros ali de Jerusalém, mas não é certo isso, mas alguns arqueólogos e estudiosos, eles defendem isso. E aí Jesus espera ali. Os judeus vão, olha a multidão, para ver Jesus, para ver Lázaro chegando. Essa Páscoa vai ser a Páscoa diferente. E é nessa Páscoa que Jesus vai ser sacrificado. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vai derramar o seu sangue nessa Páscoa. Verso 56, lá procuravam Jesus, e estando, chegaram, né? Chegaram antes, e já estavam procurando Jesus. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Porque eles sabiam que o Sinédrio já tinha determinado matá-lo. Ora, os principais sacerdotes, lá o Sinédrio, e os fariseus, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prender. Olha a mentira. Isso aqui é para amenizar. Olha, quem souber onde ele está, diga que nós vamos prendê-lo. Mas eles estavam interessados em prendê-lo? Não, deixa bem claro. Estavam decididos já em matá-lo. Só que eles não iam dizer isso claramente ao povo, porque tinha quem cria em Jesus, tinha quem defendesse ele. Vocês estão entendendo, né? Para nós prendermos. Que o Senhor nos ajude. Mas uma coisa nessa lição é que eu queria enfatizar para vocês, é que o Senhor, Ele já tem tudo determinado
no sentido de realizar a sua obra de salvação. E isso já aconteceu. Então, o seu plano foi realizado na pessoa de Jesus. E nós que já conhecemos a Cristo, irmãos, nós devemos descansar, mesmo se estivermos passando por grandes dificuldades, porque uma coisa é certa, Ele já derramou o seu sangue por nós. Nós já fomos perdoados, porque o seu sangue foi derramado em nosso favor. Já recebemos a vida abundante e a vida eterna por meio dele. Então, aconteça o que acontecer, nós estamos seguros com Jesus. Como diz Paulo em Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele já morreu por nós, Ele já ressuscitou, Ele está à destra do Pai e virá nos buscar. E se nós partirmos antes dele vir nos buscar, nós estaremos seguros, aguardando para o dia da ressurreição, onde receberemos o corpo glorioso igual ao do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, né? E que Ele nos dê graça para continuarmos firmes em suas promessas.